Estamos iniciando o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, ao vivo, sempre evidenciando que o nosso lema é transformar e salvar vidas pela informação. Informação sempre necessária e de qualidade, isso não tenho dúvida. A Dr. Play, através do YouTube, Dr. Play Saúde, sempre transmitindo e o principal, eterniza a nossa edição e é pública. Vocês podem a qualquer momento compartilhar, é tão fácil, gratuito, recortar trechos, colocar nas redes sociais, no Instagram, distribuir pelo WhatsApp, pelo Telegram. É isto que sempre indicamos, porque iremos concretamente, literalmente ajudar a salvar vidas. Hoje eu tenho ao meu lado, é uma estreia. Essa eu acho que é uma das palavras que eu mais tenho falado, porque realmente os programas inéditos, exclusivos e grandes estreias, mas sempre visando a utilidade pública. Eu já tenho ao meu lado, ele é empresário e é bombeiro militar também, o Gabriel Chaves. Gabriel, seja muito bem-vindo. Você está no podcast Mais Vida do ecossistema Dr. Play. Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, a confiança, de ter dado esse espaço para que a gente bata um papo aí sobre a prevenção contra incêndio no estado, no mundo, para a gente saber alguns dados aí, o que vem mudando, de um tempo para cá sobre essa questão de prevenção de vidas, Verdade. E, Gabriel, quando a gente olha, daqui a pouco, obviamente, você vai falar da empresa que você está à frente, mas eu achei ainda mais interessante a nossa conversa e de utilidade pública, porque você, quando milita em todos esses setores, me refiro a ser um bombeiro militar e na área empresarial ligada com os incêndios, com a prevenção, isso vai potencializar ainda mais a nossa entrevista devido a seu vasto conhecimento. Não é por aí? É exatamente isso, Quer queira, quer não, quando meu pai resolveu montar a empresa, a gente puxou para esse lixo, que quer queira, quer não, já tinha uma expertise, um know-how na área e podia dar uma orientada, e foi isso que aconteceu e vem acontecendo, durante esses 8 anos já de mais extintores aí. Mais extintores, já isso. Muito importante, citar. Vamos aproveitar, Gabriel, até eu queria, se possível, que você dissesse o Instagram já nesse início, porque eu notei que você leva muita informação de utilidade pública ali e são alertas que salvam vidas, não é verdade, claro, Gabriel? Total. Então, a gente costuma dizer que a gente não recarrega extintores, A ideia da gente é proteger a família. A gente vende um sentimento. Então, dentro da ideia da nossa empresa, o pessoal diz, Gabriel, vem fazer um orçamento. Olha, a ideia não é só isso, a gente tem que pegar tudo. Então, hoje o nosso Instagram é Mais Extintores, @mais_extintores, e o site é maisextintores.com. A gente tem site, Instagram, tem tudo as redes sociais, a gente está antenado, exatamente para poder difundir esse conhecimento, que a gente tem uma pessoa que faz todo esse planejamento para se perguntar, Gabriel, o que a gente consegue colocar lá para que as pessoas tenham mais consciência dentro da área de prevenção contra incêndio. A ideia é essa mesmo. Muito interessante e, logicamente, eu sempre pesquiso para cada entrevista, observei as redes sociais, também o endereço da internet e notei, está nítido, está claro, que um caminho vasto para informação e para a comunicação daqueles que querem, por exemplo, uma orientação, um orçamento, não é isso, Gabriel? Perfeitamente. Para você ter ideia, hoje a gente tem uma campanha que nós fazemos no Instagram, que é assim, síndicos visitem nossa oficina, Que é para eles verem como é que é feito esse processo de recarga, descarte, como é que é feita toda a linha de produção. Hoje, dentro da nossa empresa, a gente é praticamente uma clínica escola do Corpo de Bombeiros, todo parte de treinamento dele na área de regras, leis, tudo de extintores, eles fazem tudo lá dentro. Então, a gente cria essa política, tem um projeto do Corpo de Bombeiros também, que é o Bombeiro Mirim, que é para bairros mais carentes, ele monta e leva essa criançada para lá, para eles também terem essa consciência de saber como... E as famosas telas temas que norteiam a nossa conversa, diz aqui,
a importância da prevenção de incêndios. Gabriel, é inevitável, creio, está na memória de todos os brasileiros com repercussão mundial, Isso. o incêndio, a tragédia da Boate Kiss. Perfeitamente. E a partir dali, creio que algumas coisas devem ter mudado no âmbito da lei e daquelas pessoas que têm a consciência na sua mente também a nível da prevenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto. Perfeitamente. Professor, então, houve alguns marcos nessa área de incêndio, né, no Brasil. Um deles, acho que o senhor vai lembrar, que foi o edifício Joelma, né? Lembro sim. Depois em São Paulo, que é um edifício muito grande, para vocês terem ideia da proporção dele, eu acho que ele é mais ou menos do tamanho daquele 18 andar ali, maior, eu acho que está uns dois prédios daquele ali, né, do 18 Verdade. andar. Depois dele teve um edifício Andraus também. Outro marco. E 11 anos atrás aí, teve até uma série aí, num desses, eu acho que foi na Netflix, não estou lembrado, sobre a Boate Kiss, né, que foi bem interessante. A série. O que acontece? Quando tem esses marcos, aí realmente os órgãos de segurança pública, de proteção contra incêndio e por aí vai, eles fazem uma reanálise no Código de Obras, né? Nas leis voltadas para isso. Inclusive foi criada a Lei Kiss, que foi uma lei onde amarrava mais a questão das exigências e aumentaram algumas exigências nessa área do âmbito de prevenção contra incêndio, que algumas já estavam meio que caducadas, né? Então, de lá para cá, realmente a conscientização tem sido maior. Assim, a cobrança tem sido maior, o interesse tem sido maior da sociedade em cima dessa questão de equipamentos. Uns dados positivos, né, nessa questão de prevenção. Eu digo pelo estado da Paraíba, realmente, dentro do Corpo de Bombeiros, a quantidade de certificados que aumentaram, a quantidade de pedidos de fiscalização que aumentaram, de denúncias que aumentaram. Então, tudo isso aí corrobora para que a gente consiga andar mais na linha nessa área de prevenção contra incêndio. A gente costuma dizer que o incêndio existe onde a prevenção é falha, né? Então, é mais fácil você investir em prevenção do que investir em reparação. E se tiver vidas são irreparáveis, né? Então, isso aí é das premissas que a gente tem em cima da prevenção contra incêndio no Estado. Ou seja, lógico, uma tragédia, né? Muitas vidas perdidas, mas tudo vem uma lição. E ainda há os que não aprendem a lição, porque estamos num país que, quando se pressupõe, lógico, na área da prevenção, em investimento, tem muita gente que já corre, não quer falar e diz, não, aqui está tudo bem, e acha que nunca vai ocorrer nada. Tem essa visão, infelizmente, não é, Gabriel? Tem, perfeitamente. Hoje em dia, como é que funciona? Toda edificação, certo? Ela vai precisar de um projeto contra incêndio. Entendeu? Então, isso aí é o básico para que realmente ele consiga ter depois a certificação do Corpo de Bombeiros. Então, diante desse projeto contra incêndio, que é feito por um engenheiro, ele vai ver o que aquela edificação oferece para saber quais os pré-requisitos que vai ser exigido naquela edificação. Por exemplo, você vai construir um estádio de futebol. Aí, dentro do Código de Obras lá, né, vai ter que dizer o que um estádio de futebol precisa de prevenção contra incêndio, qual a largura das portas, quantas luminárias, sistema de rede hidrante, sistema de sprinkler, entrada de viatura, então tudo isso tem que ter. Aí, tendo aquele projeto, é analisado pelo Corpo de Bombeiros, aí o proprietário da edificação executa o projeto e depois ele marca a visita do Corpo de Bombeiros para saber se realmente tudo que tinha ali, que o bombeiro autorizou, ele executou. Entendeu? Então, em cima disso é que é feito. O que mais dá dificuldade são as edificações antigas, né, que tem que ter uma adequação. Então, por exemplo, tem algumas brechas aí, por exemplo, edificações históricas, digamos, né? Se você pega um prédio histórico, tem coisa nele que vai ser adequada, você não vai demolir o prédio histórico, né? Então tem que ver como é que é feito da melhor forma para que ele consiga, pelo menos, se aproximar ou compensar com outros preventivos contra incêndio para que realmente mantenha aquele local seguro, né? Diante de algum possível incidente contra incêndio, né? Muito importante. Gabriel Chaves. Gabriel, uma pergunta, né? Os pensamentos aqui fluem e aqui, lógico, não existe uma pauta pré-definida, nós aqui vamos conversando e o conhecimento vai se ampliando. Nós estamos, por exemplo, aqui na Doctor, nesse momento, no bairro do Altiplano, onde existem prédios grandiosos, ou seja, arranha-céus. Aí vem a minha pergunta, talvez delicada para
você responder, mas no caso de um incêndio num arranha-céu desses, o corpo de bombeiro estaria preparado, eu digo, com aquelas grandes escadas, os equipamentos atualmente, e aí? Estamos sim, né? Ou seja, o corpo de bombeiros, essa pergunta aí todo mundo me faz, nem se preocupe. O que acontece? A gente hoje tem aqui, eu acho que é o segundo ou terceiro maior prédio do Brasil, né? Tem um prédio aqui de 54 andares. O maior que tem no Brasil hoje fica em Balneário Camboriú e está para ser construído outro lá também que vai passar. Verdade. Dele, né? Então, o que acontece? Nos Emirados Árabes, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, tem um prédio lá com 160 andares. Jamais no mundo você vai encontrar uma escada que chega a essa altura, se a gente for analisar dessa forma. Né? Em Nova York também, se você for analisar. Então, assim, hoje nós temos uma escada aqui e uma escada em Campina Grande, que realmente é uma das mais altas do Brasil, de alcance. Então, vamos lá, digamos que ela alcança 100 metros de altura e ainda tem mais 50 metros do jato, um exemplo. Mas, então, esses condomínios, a gente costuma dizer assim, a estrutura que é feita em cima do Código de Obras, realmente ele é feito para que a escada enclausulada, o condomínio pode queimar, o prédio pode queimar inteiro, mas a escada fica intacta. Então, o detalhe não é só o equipamento que o Corpo de Bombeiro tem, o detalhe é a exigência que foi feita em cima para que esse prédio pudesse ser construído. Entendeu? Então, assim, de equipamentos, o Corpo de Bombeiro está preparado. Mas, de toda forma, a edificação ela tem uma estrutura suficiente, que é bem diferente de antigamente, e algumas cobranças que não eram feitas, mas hoje são. Para a escada, ele tem que ter 2 portas corta-fogo, ou seja, tem que ter uma câmera entre uma porta e outra para chegar na escada. Ou seja, a fumaça ela não vai alcançar a escada porque tem que passar por 2 portas. Então, eu costumo dizer, se você ficar nas escadas, tá entendendo? Enquanto o prédio está queimando ali, você não tem problema nenhum. Já tem sistema de exaustão de fumaça a partir de tantos andares, tem que ter, sabe? Então, tudo isso aí corrobora para que mantenha o prédio seguro. E quanto a equipamento, hoje o Corpo de Bombeiro está preparado para isso aí. Eu achei a resposta muito importante, né, para todos que vão replicar, que estão a observar e que irão nos assistir, porque eu sempre digo, o programa nunca acaba, né? Na Dr. Play Saúde, a nível do YouTube, você sempre terá na íntegra, e repito, é público. Portanto, muito interessante, eu notei na resposta, porque mesmo não alcançando aquele patamar, vamos dizer, os últimos andares, mas internamente há toda uma condição respaldado no protocolo e na lei que haveria essa proteção. E daqui a pouco a gente vai falar para a possível evacuação, não é isso? Isso. Quanto maior a complexidade da edificação, maiores são as exigências em cima da prevenção contra incêndio. Vou lhe dar um exemplo. A gente pensa no hospital, certo? Em caso de urgência, não usa elevadores, em caso de incêndio. Como é que a gente vai tirar um cadeirante no hospital, uma pessoa que está acamada, certo? Internada? Ou seja, esse hospital ele vai ter que ter realmente um elevador que funcione mesmo em caso de incêndio. Mas, ou seja, cabe àquela edificação ter pessoas preparadas para orientar e saber quem é que vai usar aquele elevador. Não é todo mundo. As pessoas que conseguem caminhar descem pela escada. Mas os que estão acamados vão descer, inclusive são elevadores que cabem macas dentro, né, que são maiores. Inclusive, aí é que está, esses prédios maiores, eles têm elevadores também que tem que ser usados quando está o prédio em incêndio, ou seja, são elevadores que são feitos de uma forma diferenciada, tem uma estrutura diferenciada, tem um gerador próprio só para ele, até porque no incêndio é cortada a energia do prédio. Se corta a energia do prédio, como é que o elevador vai funcionar? Então ele já tem que ter um gerador próprio. Então todas essas adequações dentro da edificação são feitas exatamente para que consiga evacuar toda a população que está no prédio no momento da ocorrência. Então ele tem um preparo para isso. Mas a ideia da escada, eu dou o exemplo de Dubai, porque realmente ninguém vai ter uma escada que chegue no topo. Aí o povo me pergunta, Gabriel, e se eu estiver lá no 50º andar? Eu digo, não, jamais vai ter escada que chegue ali, né? Mas tem que ver como é que está a estrutura do prédio para aquilo ali, né? Se foi liberado, se foi aprovado, é porque ele está preparado. Então não tem muito o que se preocupar, não. Informações necessárias aqui do empresário e também bombeiro militar, o Gabriel Chaves. Gabriel, você acha, vamos pensar em João Pessoa, mas é lógico, estamos estendendo a toda a Paraíba, por não dizer o Brasil. Os prédios estão devidamente preparados, porque
proporcionalmente, João Pessoa é uma das cidades hoje do Brasil onde mais se constrói. Sim. Aí você nota que está havendo, eu sei que a lei respalda, mas está havendo desde o projeto essa conscientização, essa necessidade da prevenção, de se juntarem ali os artifícios arquitetônicos para que se proteja na possibilidade de um incêndio. E aí? Então, os novos eu tenho certeza absoluta que sim, certo? E os antigos eles estão se adequando. Tanto é que tem muita divergência na hora da adequação, que a gente pega prédios aqui com 20, 30 anos. Né? Então, para adequar, tem que mexer na estrutura dele inteira e tem um custo muito alto para isso e realmente toda vez tem esse conflito. Ah, mas o prédio não tem condições. Ah, mas infelizmente vai ter que se adequar. Porque é como eu digo, a quantidade de arranha-céu vem aumentando, certo? Os novos são mais fáceis de já construir com a estrutura pronta, né, para um possível incêndio. Mas os antigos, a lei vem mudando para melhorar a proteção, né, e infelizmente os prédios vão ter que se adequar. E vem acontecendo muito. A gente vê muita adequação nesse sentido, de conscientização, inclusive, né, das exigências. Então, quando um fiscal, digamos, do Corpo de Bombeiro, ele vai no condomínio, ele dá lá um tempo para adequação. Ele não vai lhe multar. Ele vai lhe conscientizar, olha, a partir de agora está sendo exigido, digamos, vou dar um exemplo aqui, detector de fumaça, certo? Nos corredores. Ah, mas para mexer no detector vai ter que quebrar o gesso, vai ter que quebrar o gesso, mas é uma condição de adequação. Ah, mas em 30 dias não dá tempo, aí você pode pedir uma prorrogação de prazo, não tem problema, porque a ideia exatamente da fiscalização não é multar, é exatamente conscientizar e ele tem que entender que ele está vivendo em coletivo, né? O prédio não está sozinho no local. Caso tenha uma ocorrência, só ele vai se prejudicar, ou seja, ele está num bairro inteiro. Então tem que se preocupar com o vizinho da frente ou de trás. Então por isso que tem que ter essa conscientização de adequação. É difícil, porque envolve custo, os prédios antigos principalmente, mas vai ter que ser feito, que é para um bem comum, né, digamos assim. O Gabriel, a gente sempre reflete, né, em uma condição, vamos dizer, extrema. Falamos aqui e lembramos, né, do edifício Joelma, as pessoas, muitas, né, que vieram a falecer e a televisão mostrava pessoas se jogando, né, de vários andares. Aí eu te pergunto, com sua larga experiência, no caso de um início de um incêndio em um certo andar, não é? Qual a prevenção realmente a tomar? Vamos dizer que você, naquele momento do pânico, está impossibilitado ou não conseguiu, ficou estático, não consegue sair do seu apartamento. O que é que se deve fazer? Ligar todas as torneiras, pegar um pano, tomar um banho. E aí, a gente fica muito pensativo, né, nessa hora. Olha, antigamente o pessoal dizia vá para debaixo do chuveiro, né? O pessoal dizia para isso aí. Não, eu acho que o princípio básico é você tentar fazer a evacuação do apartamento. Tentar arrombar a porta, seja lá o que for, perdeu a chave, mas tem que sair de toda forma. E tentar chegar ao corredor para que você consiga tocar o alarme de incêndio. Né? Porque tocando o alarme, o prédio todo já vai estar ciente de que está tendo uma possível ocorrência naquele andar. Né? Geralmente toca o alarme, o porteiro lá sabe, porque ele tem a central de alarme lá embaixo, qual o andar que está sendo bradado a ocorrência, para que ele possa tomar uma atitude até de pelas câmeras ou ir lá pessoalmente para conferir, porque sempre a gente diz, antes de ligar, confira. Pode ser um alarme falso, pode ser uma criança que apertou o alarme, pode ser alguém fazendo a mudança, bateu no alarme. Então você pode mexer com toda a estrutura, né? Tanto o prédio descer e o bombeiro chegar para uma coisa que seja um alarme falso. Mas dentro de apartamentos, o que a gente aconselha é isso, é sair o mais rápido possível. Né? Porque a gente diz que 90% das mortes em incêndio é a fumaça e não o fogo. Porque a fumaça ela tem 5 características, né? Que faz com que você se asfixie. Né? Além dela ser quente, ela é opaca, ou seja, você não enxerga direito o ambiente. Né? Ela é móvel, porque de onde ela estiver, ela vai para corredor, vai para a escada, vai para tudo quanto é canto. Ela é inflamável, ou seja, a fumaça queima também. Tanto é quando você come comida defumada é tudo pela fumaça. Né? E ela é tóxica, ou seja, ela quando você aspira a fumaça, a molécula dela se liga à hemoglobina muito mais rápido do que o oxigênio. Então, por isso que ela intoxica, ou seja, quando você vê na Boate 15 aquela quantidade de mortes que houve, 90% ali foi asfixia, e eles queimaram depois. Né? Por quê? Porque primeiro de maio, como você não consegue sair do ambiente, o ambiente está em chamas, aí é onde
acontece realmente a parte de você. Aí diz, morreu queimado. Mas realmente ele já asfixiou ali faz tempo. Ele morreu ali sem ar, na verdade. Né? Entendi. E um dos problemas grandes que a gente diz tentar evacuar ao máximo é o quê? Como a fumaça é opaca, algumas pessoas correram para o banheiro. E do banheiro não vai sair, não tem saída. Né? Então tem que encontrar muita gente morta dentro do banheiro. Esse aqui é o detalhe. Mas então aconteceu a ocorrência, o que a gente aconselha? Sair do ambiente o mais rápido possível, né? Para que evite essa questão da asfixia. Uma coisa interessante que a gente viu, o pessoal Gabriel, já aconteceu 2 vezes no meu prédio, pessoas saírem, esqueceram uma panela no fogo e o prédio começar, e o apartamento começar a sair aquela fumaça preta, o pessoal se desesperar. Hoje em dia, a maioria da tubulação de gás ela é encanada. Então você tem os registros de gás no corredor. Aí o pessoal quer arrombar a porta, diz, não, chega no registro do apartamento, só desligar o registro, que ele vai parar de mandar gás, quando parar, a chama vai se apagar e aí a ocorrência não vai ter problema. Não precisa arrombar a porta, arrombar nada. Os prédios que tem gás encanado, os que não tem, então vai ter que fazer a entrada forçada. Informações, eu posso dizer, úteis, Isso. preciosas aqui, demasiadamente. E outro detalhe, eu sei que na hora do pânico a condição é muito delicada, mas como você bem falou, procurar logo adequadamente a evacuação e também acionar os dispositivos. Isso. Hoje todo mundo está com celular. A comunicação nesse momento é fundamental, não é, Gabriel? Total. Tem os grupos do condomínio, né? É verdade. Geralmente. Então você já consegue jogar ali, já consegue formar. Como eu digo, alguns condomínios hoje estão sendo adequados com detector de fumaça e detector de temperatura, que é um dos serviços até que a gente oferece lá na Mais Extintores. A gente tem todo esse serviço aí. Então, os detectores, eles já acionam o alarme automático, né? A partir do momento que eles percebem. Geralmente, nos andares, são detectores de temperatura. E quando chegam nas garagens são de fumaça. Por quê? Desculpe, nos andares de fumaça, quando chega na garagem temperatura. Por quê? Porque os carros eles fumaçam. Então se deixasse um detector de fumaça lá, ele podia dar um alarme falso. Entendeu? Pode chegar um carro fumaçando e ele vai detectar que aquele ambiente ali tem fumaça, mas não é a fumaça do veículo. Por isso que nas garagens a gente bota de temperatura, em vez de fumaça. Aí o próprio detector ele já aciona a central de alarme. Aí, ou seja, o porteiro ou alguém do prédio vai lá, confere se realmente está tendo uma ocorrência, se é um alarme falso, para que ele consiga acionar na central que a gente chama de alarme geral. Aí dali ele já consegue prevenir muita coisa. Estamos ao vivo, esse é o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, agradecendo a todos que sempre vêm acompanhando pelo YouTube em Dr. Play Saúde. Hoje uma edição inédita e exclusiva aqui com empresário e também bombeiro militar, o Gabriel Chaves. Gabriel, uma pergunta assim bem interessante. Muitas vezes quando ocorrem esses incêndios, né, em qualquer local, tem pessoas que antes de se salvar já correm para a garagem para salvar o Porsche ou o Ferrari. E aí é complicado, né? É melhor sair logo do ambiente e deixa tudo que é material, porque isso a gente conquista com o trabalho e com Deus no coração, não é isso, Gabriel? A vida a gente só tem uma, né? Então ela é imprescindível. Assim, a questão da segurança. Como aconteceu no edifício Joelma, algumas pessoas se jogando e tal, e a gente costuma dizer, cara, tente o máximo para se salvar. Né? Gabriel, mas eu vou queimar minha perna e meu braço. Pai, mas você vai estar vivo. Né? Isso aí a gente consegue conscientizar dessa forma, de que a vida é preciosa, então você só tem um. Então, o máximo que você puder resguardá-la é o ideal. Então, poxa, aconteceu a ocorrência, cara, deixa tudo para trás, depois conquista, espera que o Porsche esteja no seguro e vá-se embora, que depois o que vale a sua vida é você ter para conquistar tudo de novo. Porque vida nós só temos uma. É imprescindível. É sagrada. Sagrada. Ô Gabriel, você já esteve como bombeiro militar em uma situação, vamos dizer, de extrema complexidade, de emergência, num incêndio assim, que você pudesse citar aí brevemente? Eu acho que tem o quê? Eu acho que uns 8 anos isso eu tive numa ocorrência de grande vulto, que a gente costuma dizer, né? Porém não teve vítimas, graças a Deus. Mas uma coisa interessante que falar é o seguinte, todo condomínio, certo? Principalmente condomínio, eu digo condomínio que envolve mais pessoas, né? Tem a caixa d'água e dentro da caixa d'água existe o que a gente chama de reserva técnica de água. Pouca gente sabe disso. Então, se o condomínio faltar água, essa reserva técnica ainda abastece o sistema de hidrante. Então, mesmo condomínio com água faltando, a reserva técnica vai ser suficiente. Aí o pessoal pergunta, Gabriel, mas e se acabar a reserva técnica? Com que água vocês vão dar o combate? De acordo com o Código de Obras,
Pela lei, a gente pode pegar água de qualquer condomínio que tiver por perto. Então, você vai perceber que na calçada tem uma caixinha vermelha que a gente chama hidrante de recalque ou hidrante de fachada. Esse hidrante é exatamente onde o meu caminhão vai conectar a mangueira lá, tá entendendo? Aí a bomba puxa de um prédio do lado, passa para o caminhão que joga ali no hidrante de recalque. E eu vou ter água lá no 10º andar para continuar dando combate. Então tem mais esse detalhe aí da prevenção que a gente costuma. E a gente dá toda essa instalação de sistema de tubulação de rede hidrante, manutenção, a gente faz também. Então muito é interessante que o hidrante de recalque ele esteja pronto 100% para quando, caso um dia haja uma ocorrência, possa usar. Ah, Gabriel, mas vai usar a água do condomínio do lado e quem é que paga essa água do condomínio? Então, quando a gente precisa fazer um backup desse, o chefe de guarnição, ele olha o odômetro, tem que ter essa preocupação, vê quantos litros d'água o condomínio já havia usado, sei lá, 1.000 litros. Aí a gente, depois da ocorrência, vai lá e olha de novo, tem 1.200 litros. Então a gente vai dar um ofício para que aqueles 200 litros ele vá na CAGEP e peça o desconto na sua cobrança de água, porque foi água usada para um princípio de urgência e emergência. Não vai ter informações assim brilhantes. Pouca gente sabe disso, né? É uma verdadeira aula, né? Tamanha a experiência do Gabriel. Isso. Vem agora, Gabriel, as principais causas de incêndio, assim. Quais os alertas que normalmente podemos dar? Eu sei, eu estou me lembrando aqui, né? Vem fluindo. A gente lembra que pessoas muitas vezes acendem as velas para as devidas promessas. Sim. E aí, Gabriel? Então, prevenção para a vela, você colocar ela num anteparo maior do que ela se ela cair. Por exemplo, vai acender uma vela, bota num prato grande, caso ela caia, ela fica dentro do prato. Entendeu? Evitar botar em locais de fácil combustão, que é o que? Tecido, cortinas, sofás. Né? Pra você ter ideia, incêndio veicular. Incêndio veicular, a gente nunca apagou nenhum. Ah, Gabriel, mas como assim? Por quê? Porque a partir do momento que tem um princípio de incêndio ali, geralmente é no motor do carro, que ele passa para o estufado do carro, já era, não dá tempo de chegar. Queima muito rápido. Aí eu dei o exemplo de estufado exatamente porque você tocou em vela, e vela às vezes o pessoal bota perto de sofá, cortina, essas coisas. Então a prevenção é isso. As principais causas realmente é curto-circuito. Geralmente ou é elétrico ou é descuido em cozinha. Ah, deixei uma panela na cozinha, aí realmente a panela, chega uma hora que ela vai queimar, a chama vem para dentro dela, que queima o móvel e por aí ele vai se propagar. Então as principais causas geralmente é falha humana mesmo. O que acontece? Curto-circuito por quê? Às vezes você tem uma residência que é antiga e a fiação dela, por exemplo, antigamente ninguém tinha ar-condicionado, né? Aí você vai instalar um ar-condicionado num quarto, aí bota no outro, aí bota mais chuveiro elétrico, aí bota isso, aquilo, outro, ou seja, a estrutura elétrica daquele ambiente não era preparada para essa quantidade de equipamentos. Então você vai ter que fazer toda uma revisão, né, na parte elétrica para que evite curto-circuito. Aí benjamins, que é o chamado T, né? O pessoal quer botar muito equipamento em cima do benjamin só, aí vai sobrecarregar, vai aquecer e ele vai dar um curto-circuito. Então, geralmente a instalação elétrica ou falha humana nesse sentido mesmo de cozinha, ou uma coisa ou outra. Quando a gente vê, vai fazer a perícia, às vezes realmente é algum curto-circuito, a maioria das vezes. Esse que você se referiu do T, sim, eu acho que é uma das coisas mais comuns, né? Na residência das pessoas ali. Aonde tem espaço, vai colocando. E se você, basta ser um pouquinho sensitivo, né? Você tocando ali já vê que esquenta mais. Quer dizer, ali já apresenta um risco de qualquer maneira. Exatamente. Né? Uma tomada foi feita para uma capacidade X. Aí você bota 3X nela. Não vai aguentar, né? Então vai superaquecer, que é onde vai dar o curto e ela vai derreter até mesmo. A gente já pegou uma ocorrência numa casa que queimou a casa inteira. A gente foi lá fazer a perícia no outro dia. Eu estava com o fiscal perito, né, que tem um curso para isso. E ele detectou logo de cara, porque ele viu que uma das tomadas estavam derretidas. Ou seja, além de derretida, ela tinha tipo um sol ao redor dela, assim, por conta do estalo do curto-circuito, que deixa aquela parte queimada. Aí ele chamou a proprietária e disse: o que tinha aqui? Ele disse: não, um cesto de roupa suja. Ou seja, deu o curto-circuito, pegou na roupa, pegou no quarto e queimou a casa inteira. Então, realmente é isso. O pessoal bota uma capacidade maior do que uma certa tomada do equipamento aguenta e ele vai entrar em curto. Aí nesse curto interessante. O Gabriel, a gente escuta muito falar também, no caso de incêndios, em curto, em ar-condicionados. Sim. Aí, no caso, uma vez ocorrendo, né, você viu ali, o fogo já está acontecendo,
é correr logo ou joga água, desliga o que for de energia. Você tem que ter essa consciência de tentar salvar alguém, ver, porventura, pessoas no prédio que não têm mobilidade, em procurar correr lá, ou é mesmo dizer, eu quero é me salvar, e aí? Então, vamos lá. Geralmente, locais públicos, né, e condomínios, eles estão munidos de extintores de incêndio. Então, o extintor ele é usado para princípios de incêndio. Então, por exemplo, um ar-condicionado a um curto é um princípio de incêndio. Então, se você consegue pegar o extintor e ir lá e controlar, dá certo demais, né? O negócio é você ter treinamento para isso, né? A gente oferece um curso lá que é o curso de brigada de incêndio, ou seja, que é exatamente orientar, ensinar a população fixa daquele condomínio, que são funcionários ou moradores, para saber usar um extintor de incêndio, equipamento de incêndio, o sistema de hidrante. Poxa, liguei a mangueira de hidrante, não tem água, quais são as possíveis causas? Ou seja, será que o registro de gaveta lá está fechado? Será que o eixo globo deu manutenção? Então tem que ter isso. Quanto a princípio de incêndio, a gente aconselha que você consiga realmente tentar controlar, se você tiver capacidade de manusear um extintor, que é facílimo. E dentro desse curso a gente faz. Mas a partir do momento que ele se generaliza, a gente diz, abandona tudo e saia e liga o 93, né? Que é o número do Corpo de Bombeiro, deixar bem claro isso aqui. 193, bastante conhecido, isso, obviamente. 93. Lógico, 24 horas, 24 de domingo horas, a domingo, né? 190 é Polícia Militar e 193 é Corpo de Bombeiros. Muito aí importante. Tem que sempre... 193, às vezes a turma se engana muito, liga o 90, né? Mas lá a gente já consegue mandar direto para a mesma central, todo mundo junto. Polícia Militar e Bombeiro Militar, eles conseguem mandar um para o outro. Mas é isso, princípio de incêndio, o extintor de incêndio. A partir do momento que generalizou, já sai. Ah, Gabriel, mas eu fiz o curso de brigada, eu sei combater, mas você não tem equipamento para isso, né? Roupa apropriada, capacete, bota. Não é que a gente está subestimando o conhecimento do cidadão, mas é porque o equipamento apropriado ele não vai ter, né? Aí tem um sistema de hidrante também, que é essas caixas vermelhas que são espalhadas pelo prédio, pelos shoppings, que ali tem mangueiras de hidrante que tem uma capacidade maior de combate, né? Porque vem da reserva técnica, aquela que eu falei, que é da caixa d'água. Ela é interligada com o sistema de hidrante. É isso aí. Os bombeiros, Gabriel, eles são muito bem vistos pela sociedade, né? Demais. Existem muitos filmes, mas também a gente remete muito aos bombeiros nos Estados Unidos, sim, né? Como é que você vê a preparação, se você fosse equiparar? Lógico que o mundo hoje é globalizado, as informações chegam, vamos dizer, instantaneamente, mas você nota, assim, lógico, a nível de recurso, de estar, no caso, no país, vamos dizer, mais rico do mundo, isso, eles estão tecnicamente mais bem preparados, no caso de um incêndio, do que o bombeiro militar brasileiro, e aí? Olha, eu acredito que sim, pelo histórico que eles têm, né? Assim, apesar de conhecer os Estados Unidos, eu não tive contato com equipamentos, saber como é o dia a dia deles, a funcionalidade e tal. Mas assim, como são metrópoles muito maiores do que a nossa, historicamente falando, então eles já têm tido experiências com incêndio antes da gente, né? Assim, quantidade de arranha-céus que você tinha, digamos, na década de 70 lá, era já 10 vezes mais do que o que a gente tinha aqui, digamos assim. Então, realmente, historicamente, eles têm isso. Aí tem duas linhas de trabalho. Tem a linha europeia, que é o bombeiro francês, o bombeiro alemão, e tem a linha americana. Pelos cursos que a gente vem fazendo, a gente segue mais uma linha europeia. Porque o bombeiro americano, ele é mais ousado, né, digamos assim. Ele é aquele de entrar mesmo e querer salvar e tirar, não sei o quê. E a gente usa já um lado mais estratégico. Que quer, o próprio bombeiro também tem família, tem vida, tem essas coisas. Já o americano, ele tem esse lado mais heróico, de ir mesmo com tudo, de entrar de todo jeito, né? Eles têm equipamentos para isso, são muito bem preparados. Mas, trazendo para o nosso lado aqui, a nível de Paraíba, a gente está bem equipado. Tem muito equipamento que, hoje, para você ter ideia, saindo um pouco do lado de incêndio, mas para o lado de praia, hoje a gente tem até o TV, que é aqueles carrinhos de andar nas dunas, a gente tem quadriciclo, tem jet ski, chegaram mais agora. Realmente, o pessoal que está muito bem equipado. Está bem equipado. Isso é muito importante, lógico, de bacana. Saber, nos dá alento e traz também segurança. Outro detalhe, Gabriel, as pessoas costumam, é natural, né, os que podem, inclusive, viajar muito. Sim. Quais seriam os cuidados, independente de um feriado, uma viagem qualquer, de você, uma vez saindo da sua residência, do seu apartamento, se iriam desligar as tomadas que se podem desligar? Sim. Quais os alertas principais? Perfeitamente, ótima pergunta. Duas coisas básicas que a gente orienta, né? Desligar o disjuntor geral,
já que não tem ninguém em casa. A não ser que você tenha um aquário, algo do tipo, então tem que ter algo específico para ele, para deixar ele funcionando, né? Mas desliga o disjuntor, que são todos equipamentos elétricos, esse problema aí você já não vai ter. E lembrar de ligar a válvula do gás, né? Que haja um escapamento de GLP, que a gente chama, né? Não vai ter problema. Se a válvula vai estar desligada, não tem como ele escapar, vai ficar dentro da tubulação. Então isso é princípio básico para que a gente sempre orienta. Outra coisa que você pode comprar também, existe um detector de fumaça que ele é autônomo, que você põe na cozinha. Né? E caso haja algum princípio, sei lá, você botou uma panela na cozinha, foi ver uma novela e terminou pegando um sono. Entendeu? Então esse detector, a partir do momento que fizer alguma fumaça, algo do tipo, ele vai detectar e já vai acionar o alarme. Então o detector de fumaça acho que é bem bacana também, não é tão caro, você compra na internet, acho que hoje é R$90. Você bota lá e ele mesmo apita, quando tiver ou fumaça ou calor. De repente, uma utilidade muito grande numa situação emergencial. Estou me lembrando agora, quando o senhor falou em desligar, né? A brigada de incêndio, de desligar a chave geral e a geladeira. E a carne que está tão cara que vai apodrecer. Exatamente. Foi o toque que eu falei a respeito do aquário, que são coisas específicas que vão ter que ficar. Lógico. Né? Mas, por exemplo, você desligando 90%, você já está prevenindo 90%. Verdade. Então, ou seja, geralmente as casas ela é dividida por áreas disjuntores. Né? Então, você deixa o da cozinha ligado, mas desliga o restante. Não precisa ligar a casa inteira nesse caso aí. Mas, por exemplo, uma casa de praia, que você vai lá a cada 2 meses. Para que geladeira? Justamente. Né? Ninguém deixa a geladeira ligada, você só vai a cada 2 meses. Então desliga tudo, deixa tudo certinho, porque não vai precisar. Informações assim, úteis demais. É coisa do dia a dia, mas que a gente às vezes não lembra, né? É verdade. Coisa simples assim, mas que a gente não lembra. E que verdadeiramente está dentro do conceito do nosso programa. Nós salvamos vidas. Faça isso, prevenção de vidas. Agora, um tema muito interessante, eu vou tocar numa situação prática, treinamento de evacuação no caso de incêndios. Eu vou tirar aqui pelo prédio que eu moro no Bessa. Agora, mais recentemente, repito, eu costumo me informar, pesquisar, né? Sou muito observador. Houve toda uma adequação em relação às sistemáticas no projeto de incêndio. Perfeito. E eu vi que eles foram, como tem que ser, muito rigorosos. Ou seja, disseram isso tem que trocar, teve uma porta que o lado da abertura estava errada, né? Teve que ser mudada. Aí, lógico, muitas vezes isso impacta no valor do condomínio. Aí tem uns que já reclamam. Normal. Mas, enfim, tudo foi feito adequadamente e está pronto lá. Agora, um detalhe que eu comecei a pensar a partir do momento de estudar a nossa pauta de hoje. Não foi feito ainda, por exemplo, treinamento nenhum de uma evacuação. Estou até me dirigindo aqui a meu amigo, né? No caso, o Carlos, que é o síndico de lá, e eu quero a sua opinião balizada. Os prédios, eles deveriam comumente fazer esses treinamentos. Nós temos no prédio pessoas que têm dificuldade em mobilidade, em locomoção. É um prédio que tem 7 andares. Qual seria o conselho às pessoas, por conta própria, se organizando, lendo, se informando, podem fazer essa evacuação ou tem que contratar um profissional? Como seria aí, Gabriel? Exatamente. Hoje não, há 10 anos, a gente já executa, eu antes mesmo de ter empresa, eu já dava esse treinamento de brigada de incêndio, né? Que é exatamente esse treinamento para que tanto os moradores como os funcionários do condomínio, eles sabem manusear os equipamentos contra incêndio. E sair por onde? Essa questão da porta que o senhor falou é interessante. Se você perceber, todo condomínio, quando você sai do seu apartamento, você vai na escada de evacuação, a porta ela abre para a escada, porque ela tem que abrir no sentido do fluxo. Mas, então, quando o pessoal descer a escada que chegar na portaria, ela não vai abrir para a escada, ela vai abrir para a portaria, que é no sentido do fluxo. Então, o que aconteceu com o seu condomínio foi isso. Até a da portaria estava abrindo para a escada. Verdade. Mas se ela abrir para a escada, quando o pessoal chegar na porta, vai prender a porta. Porque o cara vai ter que puxar, mas na hora do incêndio vai estar tudo muito corrido. Geralmente, o pessoal questiona, mas Gabriel, para que essa quantidade de placa? Se eu já sei que isso aqui é uma escada, se eu sei que aqui é uma porta, para que tem que ter um nome? Porta corta-fogo, mantenha fechada. Quando a gente faz uma análise do cenário
de prevenção contra incêndio, a gente analisa seguindo cinco fatos, né? Primeiro, dentro do incêndio, digamos que seja de noite. Então, você primeiro vai estar de noite, sem energia, porque é cortada energia, com fumaça, certo? Um idoso e ainda sendo visitante do prédio. Verdade. Né? Então, ou seja, esses 5 detalhes aí, ele não vai saber. Né? Que ali é uma porta e ali é um... Então, a placa ela serve para isso. Ele vê que tem as placas de sinalização, que é a placa de rota de fuga, que a gente chama exatamente por conta disso. Aí, o treinamento de brigada de incêndio, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o treinamento do extintor, como é que tira um lacre, como é que aperta, para que serve, quando usá-lo, em que caso usá-lo. Por exemplo, se a gente tem um incêndio, a gente divide geralmente em classe A, B e C. Toda classe A são sólidos inflamáveis, toda classe B são líquidos e materiais energizados. E toda classe C são A, B, C. Sólido, vai ter líquidos e C, materiais energizados. Desculpe, C, material energizado. Então, para a classe A, a gente usa água, certo? Para a classe B, que são líquidos inflamáveis e gasosos, a gente usa o pó químico ou o CO2. E para a classe C, que são materiais energizados, tá entendendo? A gente vai usar o CO2, o pó químico também. Então, poxa, quando você tem um equipamento muito caro, digamos, no elevador, lá a gente tem o painel do elevador, certo? É um equipamento caro, então se você usar um pó ali, ele vai apagar o incêndio, mas vai danificar o painel. Então a gente usa o extintor de CO2. Mas quem é que vai saber disso no treinamento de brigada de incêndio? Por isso que é importante. Ah, Gabriel, como é que desenrola a mangueira? Entendeu? Como é que conecta essa mangueira no hidrante? Como é que liga a água? E para desligar, como é que faz? E depois, como é que é a ducha para guardar a mangueira? Então, como é que liga um alarme de incêndio? Como é que eu detecto que Então, tudo isso é dado dentro do treinamento de brigada de incêndio. E é exigido pelo Corpo de Bombeiros na visita, na vistoria. Na visita. Ou seja, todo ano. O próprio, vamos dizer, síndico e a reunião de condomínio, ele pode estabelecer e, a partir daí, fazer aquele treinamento. Algumas coisas você demonstra ali com facilidade. Não é feito e a gente bota o pessoal para praticar. Então, a regra é A, B, C, sólido, líquido e elétrico, né? Materiais energizados. Sólido, classe A, B, líquidos e C, materiais energizados. Né? Aí pronto, aí para saber que tipo de extintor usar em que situação, desse treinamento a gente faz tudo. E a importância, creio que toda luminosa nesse momento, da sinalização. Isso é fundamental, que é a rota de fuga. Que você já citou, né? A rota de fuga. A rota de fuga, e ela é iluminada por luz de emergência. Tem esse detalhe também. Por quê? Porque essa luz de emergência ela tem uma bateria interna. Então, quando ele liga a chave geral do prédio, a energia do prédio, as luzes vão acender. Porque você corta a energia dele e a bateria entra em trabalho. Aí por isso que você vai conseguir ver a rota de fuga por conta das luzes de emergência. Muito interessante e um alerta, né, para todos os prédios, as pessoas, que essa exigência, muitas vezes assim as pessoas podem dizer, mas para essa adaptação vai ter um custo X, ou então vai demandar um certo tempo, mas temos que priorizar a vida, né? E no caso aí, uma situação que pode se tornar seríssima, porque na hora do pânico a coisa é delicada, né? A gente tem que entender que cada pessoa talvez venha agir de um modo diferente e até aquelas situações rotineiras ou sabedoras, na hora não venham à mente, né? Exatamente. Portanto, tem que ter a lucidez também e ver todos os artifícios, né, Gabriel? Quando a gente analisa lá a questão da boate química, foi uma série de fatores, entendeu? Não foi um só. Primeiro que, por exemplo, o extintor de incêndio, quando você tira ele da parede, que você vai, sei lá, vai caminhar aí 10 metros para usá-lo, a gente sempre pede para você já destravar ali e já testá-lo antes. Porque se não estiver funcionando, você já deixa e pega outro. Porque se você chega, tira ele, caminha 10 metros com ele, chega na hora do fogo e ele não funciona, aí você vai voltar para pegar outro, talvez não dê tempo, que foi o que aconteceu na Boate Kiss. Quando eles pegaram os extintores, aí parece que alguns estavam vazios, outros não estavam funcionando. Então, quando ele voltou, já era tarde, porque tinha toda aquela acústica, né, de atapetamento no teto, que foi o que fez com que o incêndio se propagasse com mais rapidez. Então, tem que ter realmente um treinamento para que você possa saber utilizar de forma correta. A gente costuma dizer, não adianta você ter uma Ferrari em casa e não sabe dirigir. Verdade. A mesma coisa é equipamentos contra incêndio, você não sabe utilizar.
Estamos ao vivo aqui, ao podcast Mais Vida pela Dr. Play, uma entrevista muito esclarecedora no conceito do programa, né? Nós salvamos vidas, podcast Mais Vida, e agora temos fogos de artifícios, maior atenção no São João, né? Lógico, estamos inclusive na terra, né, do maior São João do mundo, Campina Grande, que se aproxima, e eu recebo, Gabriel, até dentro do conceito do programa, os relatórios dos hospitais de trauma, das entradas, né? Tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa. E a gente passa a notar que são muitos os casos que se intensificam no São João no caso de queimaduras, né? Por uso de fogos ali, um momento, vamos dizer, de alegria, mas que pode ser bastante perigoso, de tristeza. Isso. Aí eu pergunto, no caso de um incêndio, de uma queimadura, de um momento ali, muitas pessoas já vão para vários procedimentos, de colocar uma pasta, de jogar água, alguns falam no café, né, no pó de café, né? Clara de ovo e por aí vai. O que tem que se fazer além de ligar para os números, para as autoridades? E aí? Perfeitamente. Vamos lá. O fogo de artifício. Primeiro, toda empresa que vende fogo de artifício, ela tem que estar cadastrada no Corpo de Bombeiros, tá? Tem um lugar hoje específico, um outro aqui que não está lá, mas tem um lugar hoje que é aí perto do Almeidão, que é onde se concentra a loja de fogo de artifício. Então, para que funcione, realmente tem que ter uma vistoria mais delicada, coisa do tipo. Antigamente, os fogos a gente 90% usava como você falou, né? Na época do São João, tá chegando. Mas hoje se usa muito em festas, em casamentos, em aniversários, em shows. Ou seja, é direto, hoje não tem mais aquela coisa específica. Então, realmente é usado todo show, ele já começa o show soltando fogos e por aí vai. Hoje a gente tem aqui no estado uma referência nossa, que é o Hospital de Trauma, que tem uma ala que é a ala de queimaduras. Então, tudo que é queimadura, a gente sempre aconselha para o Hospital de Trauma, né? Lá eles já vão fazer o tratamento correto. Gabriel, mas a princípio, no momento, eu faço o quê? Que foi a pergunta que você me fez. Olha, a gente não pede, não é nem a gente, né? É realmente o PHTLS, eles precisam não colocar nada, ou seja, bota só água corrente e em temperatura ambiente. Porque eu poderia, bota água gelada, mas água gelada também vai danificar, né? E se for gelo, pior ainda, que o gelo queima. O povo às vezes, porque é queimadura, eu vou botar gelo. Mas o gelo também queima. Então a gente sempre aconselha água gelada em temperatura ambiente, ou água em temperatura ambiente, água corrente. E isso já encaminhando para o pronto-socorro, que vai fazer o tratamento adequado. Não coloco nada de burro de café, nem clara de ovo, nem pasta de dente, que antigamente a gente colocava, né? E a gente divide hoje queimaduras aí praticamente em 3 graus, né? Primeiro grau é quando pega a epidémica, fica aquela vermelhidão, até queimadura de praia, você pode considerar já como primeiro grau. Não passou o protetor, fica aquela ardência forte. Pronto, Gabriel, o que divide o primeiro do segundo grau? Aparecimento de bolhas. A partir do momento que apareceu bolha, já é segundo grau. Outra coisa que a gente diz, não estoure as bolhas, né? Porque a bolha ela tem uma pelezinha fininha que ali ela vai, depois que ela secar, aquela pelezinha vai ajudar a cicatrizar. E terceiro grau já é quando atinge músculo e osso, que já é coisa mais profunda, né? Então a gente sempre, Gabriel, mas e aí, quando é levar para o pronto-socorro? A partir do segundo grau a gente já indica que corra para o pronto-socorro. Primeiro grau, que é essa de praia, por exemplo, do sol, que não fez bolhas ainda, geralmente o pessoal passa algumas pomadas que aliviam, né? Caladril, coisa desse tipo aí, dá uma certa aliviada. Mas apareceu bolhas, a gente aconselha que já vá para o pronto-socorro. Gabriel, todos estão notando, na sua larga experiência, né, como empresário, como bombeiro militar, a gente sempre se julga mais preparado por estar diante da sistemática, sempre se atualizando, estudando, exercendo ali o ofício. Aí vem a pergunta, você já se queimou alguma vez aí, Gabriel? Já, e aí, Gabriel? Já, quando era pequeno. Quando era pequeno, né? Inclusive com coisa de São João também. De São João. Minha perna. Queimei, que fui bater no pronto-socorro também. Quase um palmo de queimadura tive na coxa da perna. Foi mesmo, rapaz. Exatamente. É interessante. Ultimamente, assim, que eu me lembre, não tem nenhuma queimadura assim. Eu acho coisa besta de casa, assim, um fósforo, um negócio, qualquer coisa besta. Mas realmente uma que foi marcante para mim, eu tinha acho que 8 anos de idade, né? Que foi na minha perna, uma queimadura de quase um palmo, assim, que eu passei, acho que uns 3 meses para ficar bom.
Mas eu lembro, sim. Não era, obviamente, ainda bombeiro militar, Era, né? exatamente. E, Mas no caso, pretendia ser. correu para a pasta de dente ou... Não, qual foi? por que parece, eu lembro que minha tia foi que me socorreu e levou mesmo para o pronto-socorro para saber o que colocasse. Mas antigamente, nossos avós tinham muito disso, né? Não, bota isso, que era receitas que vinham já dos ancestrais aí, Dos né? ancestrais. E iam passando de um para o outro e ia colocando. Vai colocando esse link. Aonde nasceu essa vontade em ser bombeiro militar, né? Onde é essa inspiração? Cara, e isso, aí? então, eu sempre admirei, né? Na verdade, assim, eu sou formado em Educação Física, minha formação, pela Universidade Estadual da Paraíba, ali em Bodocongó. Ah, conheço muito. Aí terminei a Educação Física, entrei na especialização, que já vim fazer o mestrado aqui em João Pessoa, que é o mestrado de sanduíche que tinha aqui em Portugal. Aí terminei o mestrado, mas por que eu toquei na Educação Física? Porque trabalho desse lado realmente de exercício, de físico, coisa do tipo. E eu sempre via esse lado também do militarismo, né? Poxa, é sempre uma coisa que exige uma preparação física também. Tanto é que hoje eu estou há 12 anos no Corpo de Bombeiros, faz 12 anos que eu faço parte da comissão de avaliação do teste físico do Corpo de Bombeiros. Então, tudo que é concurso de CFO, tudo que é concurso oficial e de soldado, eu participo de uma equipe, que tem uma equipe grande lá, é coordenado pela Coronel Sabrina e o Major Fernando, que faz toda essa análise aí dos testes físicos dos candidatos, que é onde eu faço parte. Então, a vontade de ser bombeiro, eu acho que foi desde pequeno, eu sempre admirava, né? E sempre tinha esse sonho aí de... Todo moleque gosta também, né? Ver um carro de bombeiro, eles gostam, eu sempre tive vontade. E dentro da educação física foi onde aflorou mais essa vontade de fazer parte da corporação, que hoje é uma honra para mim. Assim, gosto demais do que eu faço. Com certeza. Dos meus colegas, todo mundo, né? E ainda, para mim, é mais incrível ter montado algo na área que não fez eu me perder do foco, né? Digamos assim. Muito que pelo é a contrário. Empresa mais extintores, né? Que funciona aqui na Prefeitura, ali do lado da Jeep ali, né? A gente não recarrega só extintores, é como eu disse, a gente tem toda a parte de assessoria em prevenção contra incêndio. Desde alarme, orientação, custo de brigada, aluguel de extintor para evento, que o povo aluga muito para a gente. Quando tem esses eventos, por exemplo, muriçocas, né? Carnaval, tudo que é evento... Festiverão, esses eventos tudo aí a gente aluga, exatamente. Muito importante isso, Essa né? questão do aluguel é incrível. Por exemplo, uma vez teve um evento no Espaço Cultural. Certo. Aí o pessoal pergunta, Gabriel, mas por que ainda teve que alugar extintor para lá, se lá já tem os fixos lá do Espaço Cultural? Mas é que a partir do momento que você monta o evento dentro de uma instalação daquele, você aumenta o que a gente chama de carga de incêndio, botou mais mesas, botou mais banner, botou mais plástico. Ou seja, você tem que aumentar os preventivos contra incêndio. Não é porque tem os de lá, é para o Espaço Cultural, se estiver funcionando nada, são suficientes, se não tiver nada. Mas aumentou a carga de incêndio do ambiente e vai ter que fazer uma adequação nos preventivos contra incêndio, entendeu? Por isso que essa parte, incêndio, condomínios, como prevenir e agir. É tudo isso que a gente vem falando, né, sobre o curto-circuito, de ligada e disjuntor, custo de brigada de incêndio, ou seja, tem que ter pessoas preparadas para saber prevenir. Então, tudo isso aí eu acho que já, quer queira, quer não, conhecimento, isso aqui que nós estamos fazendo é uma prevenção. Lógico, com certeza absoluta. Ô, Gabriel, quando você está em atividade lá no Corpo de Bombeiro e ocorre, lógico, um chamado de um incêndio, eu sei que cada pessoa naquele contexto tem uma função. Mas no seu caso específico, você pega na mangueira mesmo? Exatamente. Ou qual é a atuação naquele momento? Hoje eu trabalhei 5 anos no combate a incêndio, que é exatamente no caminhão, porque assim, sempre que a turma pensa em Corpo de Bombeiro, acha que é só incêndio, né? Mas não, a gente tem muitas outras áreas. Por exemplo, tem o batalhão de atendimento hospitalar, que já são as ambulâncias, ou seja, já não tem nada a ver com incêndio. Aí tem a parte de ABS, que é o que a gente chama de autobusca e salvamento, que já é o quê? Já é atendimento a captura de insetos, abelhas, corte de árvore, enchentes, suicídio, ou seja, é uma turma preparada para aquilo ali. E existe também a parte que a gente chama do Batalhão de Bombeiro Militar, que é a parte de combate a incêndio, entendeu? Que é o caminhãozinho mesmo, que é o que todo mundo geralmente só pensa nele, mas tem muitas outras áreas envolvidas. Tem a parte de guarda-vidas também, que é fim de semana e feriado, que fica aqui no Cabo Branco, ali na beira-mar, que é o BBS, Batalhão de Salvamento. Então, devido muito nisso. Então, eu trabalhei 5 anos no Batalhão de Combate a Incêndio, que é nessa parte, que era em Cabedelo, inclusive, de rodar no caminhão, que eu acho que é o que eu mais me identifico. E dentro do caminhão a gente tem um chefe de guarnição, né, que é quem comanda a guarnição, quem vai dar as regras e as normas. Vai por aqui, vai por ali. E a gente tem um motorista. E debaixo do chefe de guarnição tem mais dois soldados, que é quem vai fazer todo esse trabalho junto com o chefe de guarnição.
Né? Mas realmente eu trabalhei 5 anos pegando na mangueira na mesmo. mangueira mesmo, lá na ação total. Ô, Gabriel, quem está hoje no comando do Corpo de Bombeiros aqui na Paraíba? Isso, hoje é o Coronel Araújo e o subcomandante é o Coronel Lucas. Coronel Lucas, né? E, no caso, o Corpo de Bombeiros é vinculado ao governo do estado da Paraíba, né? Ou seja, a nível, eu sei que verbas tem do âmbito federal, estadual, mas a ligação direta é com o governo do estado. Isso, né? É um órgão do governo do estado da Paraíba. Antes era ligado à Polícia Militar, né? Era como se fosse uma subdivisão da Polícia Militar. A gente que tem a Polícia Militar, a gente tem cavalaria, aí tinha Corpo de Bombeiros, tal, essas coisas. Mas aí já se desvinculou tem um certo tempo e hoje nós temos o nosso próprio comandante e o nosso subcomandante, que é quem coordena toda essa parte do estado inteiro. Aí existem também as regionais, né, que são, digamos, subcomandos, né, em 3 áreas da Paraíba que coordena a área e vai dividindo em batalhões, de acordo com o efetivo vai dividindo em companhias e por aí vai. Mas tem toda uma gama e vem aumentando também, tá? Para abrir outras companhias aí, em cidades menores, que é para tentar encurtar esse tempo-resposta. Justamente. Que a gente fala, e as cidades potencialmente crescendo, né? Isso. E cria toda essa necessidade, não é, Gabriel? Gabriel, aqui você é um entendedor, tem a empresa, queria que você detalhasse sobre os vários sistemas de proteção contra incêndio, que no caso lá da Mais Extintores, com certeza você dispõe. Temos e tudo. Assim, as pessoas, lógico, é inevitável. As pessoas pensam também em preço, mas eu creio que hoje tudo mais facilitado, mais acessível, à medida que mais unidades daquele equipamento vão sendo adquiridas, o preço vai se adequando, ou seja, o importante é preservar a vida, não é isso, Gabriel? Perfeitamente. Essa questão de equipamentos, hoje em dia, com essa expansão do mercado chinês, diminuiu muito, né, a questão de valores. Como é feito em grande escala lá e hoje praticamente 90% desses produtos hoje vêm da China. Então vai para São Paulo, né, para alguma empresa X ou Y, essa empresa X ou Y bota a marca no equipamento e vende para o Brasil. Geralmente é assim que funciona. Então realmente barateou muito essa parte dos equipamentos, para todo mundo ter acesso. Então assim, hoje tem algumas coisas básicas que a gente pede nessa parte do sistema de proteção, que o condomínio ou a edificação tem que ter. Aí você vai dizer, Gabriel, mas quem é que diz o que tem que ter? É o projeto contra incêndio, né? A gente falou lá atrás. Né? Então ela vai ter que ter basicamente extintores de incêndio, vai ter que ter sistema de rede de hidrante, que é essa tubulação, né? Vai ter que ter iluminação de emergência, como eu falei, fiz uma listinha aqui, alarmes de incêndio, que é onde vai entrar. Isso aí aqui a gente tem um acionador e ali a gente tem uma sirene. Esse acionador aqui já não se utiliza mais. Certo. Por quê? Porque esse é do tempo que tinha um martelinho, que tinha um vidro para quebrar. Ah, entendi. Mas é que tá, a partir do momento que você quebrava o vidro, ou você podia se machucar, e você, depois que terminasse a ocorrência, se não fosse nada sério, você ia ter que trocar o equipamento inteiro. Hoje em dia já é uma peça que você aperta, depois que termina a ocorrência, você aperta um botão e ela volta. Entendeu? Então você entendi. não quebra mais equipamento. Porque aquilo já poderia ser uma ação de dificuldade no caso da emergência, não é, Gabriel? E ninguém usava o martelo, né? O pessoal dava logo um chute lá para poder funcionar. E ninguém na ia pegar hora um martelinho do desespero. Então, alarmes contra incêndio. Aí tem que ter a rota de fuga sinalizada, que é o que você comentou sobre as placas, né? Dizendo saída de emergência, vira à direita, à esquerda, para onde é que tem que ir. Portas corta-fogo no sentido do fluxo, que foi o que eu falei. Uma pergunta que o pessoal me fala, Gabriel, qual é a cor que tem que ser a porta corta-fogo? Sim. Aí o pessoal diz, rapaz, é cinza, mas no meu prédio é amarelo, que cor ele vai cobrar? Olha, não tem cor. Você pode dar a cor que quiser. A porta corta-fogo hoje não tem nada que determine que ela tem que ser cinza. Ela tem que dar funcionalidade. Ou seja, tem que ter dispositivos que a mantenham fechada. Geralmente você empurra, ela tem uma mola que fecha ela novamente sozinha, né? Para que ela não fique aberta. Então, vamos lá. Qual é a cor do hidrante? Pessoal, Gabriel, tem que ser vermelho, porque todo canto é vermelho, mas o meu prédio é de vidro. Como é que funciona? Olha, o hidrante, a ideia dele é que não seja de material combustível. Ou seja, você não vai botar um hidrante de madeira que no incêndio ele vai pegar fogo, né? Ou seja, vai alimentar a chama. Então, o hidrante pode ser de pedra, já vi alguns de mármores com a tampa de vidro, porém ele tem que estar sinalizado, dizendo que aquilo é um hidrante, que é aquela placa que é um Hzinho, ou então uma mangueira. Então, o hidrante ele tem que estar sinalizado. Eu coloquei aqui, geralmente tem que ter um laudo de SPDA, o que é isso? O Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Esse laudo é um laudo que o engenheiro dá para dizer que o sistema de raios, para-raios, está funcionando. Então, todo ano esse laudo ele é renovado também, que já entra nessa parte aí de proteção contra incêndio.
Porque a gente sabe, né? Mas geralmente o síndico ele está ciente disso. Ele está ciente. O outro sistema, outra coisa que tem que ter na proteção, ele tem que ter um laudo de teste de estanqueidade. O que é isso? É uma empresa que vem e faz o teste na tubulação de gás, entendeu? Para saber se está tendo vazamento ou não. É interessante, porque todo ano é feito esse laudo. E é uma das coisas que o bombeiro também vai cobrar na hora da vistoria. Entendeu? Muito interessante. Gabriel, uma pergunta, vou reforçar ainda mais no caso dos síndicos, dos condomínios. Não importa, a gente tem muitos prédios de 3 andares, tem outros maiores, mas a maioria se adequa, vamos supor, nesse tamanho menor. Perfeito. O senhor acharia legal ou interessante que os síndicos viessem a convocar uma reunião e ali estão as pessoas, os proprietários, os que ali residem, para percorrer o prédio, mostrar para que serve cada um daqueles equipamentos, como você falou, e muito bem, das mangueiras, simular uma situação de evacuação. Isso, creio que seria de muita importância, né? Tirar um dia, um momento para se fazer isso. Ou seja, essa iniciativa, o síndico ele pode tomar junto ali com os moradores, não é isso? Perfeitamente. Olha, geralmente, professor, eu sempre me disponibilizo até para ir para qualquer reunião de condomínio que me chamarem. Né? Gabriel, tem como lá dar uma palavrinha para conscientizar o pessoal, não sei o quê. Porque assim, a gente falando, como a gente está tendo esse bate-papo aqui, eles começam a ter uma nova visão, uma visão macro do que vem acontecendo, né, nas mudanças. Então, países como o Japão, por exemplo, Estados Unidos, todos eles fazem isso, tudo que você está dizendo, eles fazem até nas escolas com crianças, simulando fogo, onde é que saía, a forma da filinha, como é que seria feito isso. Então, seria bem interessante esse tipo de atitude que é o que o senhor está sugerindo. Nos cursos de brigada de incêndio que a empresa dá para esses condomínios, a gente sempre diz, bota quantas pessoas quiserem, o valor é o mesmo. Porque para a gente, quanto mais pessoas a gente conseguir passar o conhecimento e difundir, melhor para a sociedade, né? Ou seja, mais pessoas vão estar aptas a saber utilizar os preventivos contra incêndio para um princípio de incêndio. Então a gente sempre diz isso. Então, isso aí que você falou é fundamental. Eu acho incrível se todo condomínio se conscientizar só num sábado de tarde. Vamos aqui, já que está todo mundo em casa, fazer uma simulação e ver quanto tempo a gente conseguir tirar todo mundo. Entendeu? Marca um ponto de encontro, que todo condomínio tem que ter. Tem que ter um ponto de encontro lá fora, que é para fazer a contagem das pessoas. Né? Sempre tem isso também. No curso de brigada a gente vê isso. Então, no treinamento de brigada, se o síndico disser, Gabriel, no final do treinamento a gente quer fazer aqui um simuladão. A gente faz, não tem problema nenhum. É só ele combinar. E marcar os horários e tal, e dá certo. Gabriel, já vou lhe intimar e avisando aqui ao síndico lá do prédio, ao meu amigo, né, seu Carlos, vou lhe convidar para que numa dessa reunião você possa lá estar para nos instruir ainda melhor e assim salvarmos vidas, né? A gente nunca pensa no pior, mas temos que estar preparados, né? A verdade é essa, não é isso, perfeitamente. Vou com maior satisfação. Todas as dúvidas que tiverem, pode fazer como a gente está fazendo hoje, anota. Gabriel, mas por que isso? Mas por que estão cobrando isso? Vou dar um exemplo simples. Uma vez me chamaram e disse, Gabriel, mas o bombeiro cobrou um negócio aqui que é para eu colocar barras, como é que chama? A gente chama balaústre. O que é isso? É como se fosse um parapeito. O cara tinha um parapeito, tá entendendo? E o bombeiro cobrou que botasse barras mais próximas embaixo dele. Aí o cara perguntou, Gabriel, não já tem as barras, mas só tinha 2. Então, ou seja, não pode ter menos de 15 centímetros entre uma e outra, quando for uma grade. Por quê? Porque ali pode caber a cabeça de uma criança. Entendi. Mas no laudo não vem dizendo. Lá vem assim, balaús com menos de 15 centímetros, com mais de 15 centímetros. O cara não ia entender isso. Então, nessas reuniões eu tiro essas dúvidas, que as pessoas, eu vou lá e vou destrinchar, né? Vou, como se fosse traduzir o que o laudo diz. Então, me chame, estou sempre à disposição. Que são aquelas particularidades. Não tem custo nenhum, eu vou com o maior prazer. Hoje mesmo eu tenho uma reunião hoje em um condomínio aqui, que é o Arizona, que é próximo, aqui atrás.
E pois vou sempre que me só lhe chamam toda informar semana. a data, viu, Gabriel? Sim, pode falar que eu vou com maior E satisfação. já te agradecendo. Perfeitamente. Nós estamos chegando praticamente no final e eu reservei, Sim. obviamente, Ah, essa coisa boa, tela, um maravilha. motivo maior aí. Muito bom. Corpo de Bombeiros sempre salvando vidas. Sim. E o número 193. Eu queria, nesse final, além de agradecer as suas palavras finais, e perfeitamente. pode ressaltar mais uma vez as redes sociais, a empresa, e de coração lhe agradecer, porque é um ato nobre realmente quando a gente pensa no Corpo de Bombeiros e também na empresa, Sim. salvando sempre vidas. Portanto, toda a Dr. Play está realmente agradecida, viu, Gabriel, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Portanto, Deoclésio, que ali está já também nos comandos, registrando tudo aí desse nosso encontro, dessa nossa conversa, né? Tão descontraída, mas tão necessária, e as suas palavras finais e o nosso agradecimento. Professor, eu que agradeço, tá, pelo espaço que o senhor tem dado. É como eu digo, a ideia da gente de prevenção de vidas é sempre difundir conhecimento. A gente costuma dizer, né, o incêndio existe onde a prevenção é falha. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, conscientizar, espalhar, isso é muito importante, o que o senhor vem fazendo, né, não só com esse tema, mas com outros temas que eu dei uma olhada no YouTube. Lá tem muita coisa interessante, importante, com profissionais aqui, com gabarito lá em cima para poder falar do assunto. E dizer que conte sempre comigo, né? O que você precisar, já sabe onde é a loja, vai tomar um café lá qualquer dia para a gente bater um papo, sempre que precisar de alguma coisa. Eu vi a superestrutura lá, uma movimentação grandiosa, graças a Deus. A gente vai fazer uma reforma agora, mês que vem, toda aquela parte administrativa ali, a gente vai reformar tudo lá, porque realmente do jeito que já está pequeno, não está mais cabendo, então a gente tem que ter um espaço para o cliente lá bem bacana. Vamos repetir, por favor, o Instagram, um caminho tão impressionante de comunicação, e o endereço também da Mais Extintores. Isso, perfeito. Então, hoje a gente está localizado na rua Prefeito José Leite, aqui pertinho do Clube Cabo Branco ali, ao lado da Jeep, né? Eu sempre dou referência à Jeep, que a Jeep é uma loja muito grande. A gente está na rua lateral ali. Ela fica em frente onde era um antigo centro de línguas. Você lembra que tem um centro de línguas lá de lá? Lembro sim, verdade. Lá de cá. Tem um site também, www.maisextintores.com, também pode entrar em contato, ou entrar em contato com o professor, falar comigo, ele tem meu contato também. Aqui a gente não tem muita ligação, é direta aqui. Ô Gabriel, e eu vi lá, você tem na sua grande estrutura que você falou, né? Ainda vai ter uma melhoria bem substancial agora, o que é natural, porque a vida é feita de mudança, de evolução, mas eu vi todos os carros lá, ou seja, no momento que fui visitar o Gabriel, tinha um carro lá, eu acho que estava levando uns 50 extintores, viu, Gabriel? Uma loucura, né? 50 ainda... Você está sendo ainda, como é que se diz, delicado, porque um carro daquele a gente leva na faixa de uns 250 a 300 extintores ali dentro. É mesmo, né? Aí ali eu notei, e você colocou muito bem, que há uma demanda muito grande para o aluguel, né? Muito interessante, né? Porque as festas são muitas, né? É incrível. O Forte Santa Catarina, por exemplo. Ultimamente tem tido muito casamento lá. Aí no casamento, como eu digo, como aumenta a quantidade da carga de incêndio, porque vão as mesas, vão... as toalhas de mesa, mais decoração, vão tudo aquilo ali, aí eles alugam extintores conosco para poder fazer os eventos lá. Tem isso. Então, tudo que é evento corporativo, Forte Santa Catarina, aqui o Espaço Cultural, tudo isso aí a gente aluga extintores para eles também. Os carnavais, todas essas festas. E a gente já vai aí. Esse ano completamos 8 anos de empresa. 8 anos, coisa boa. Temos hoje cadastrados 5.200 clientes, para você ter ideia. A ideia foi minha. A ideia foi minha, coincidiu que meu pai está se aposentando, então entrou como uma luva assim, o momento certo, né, da gente implantar. Ele é meu braço direito e esquerdo lá, que eu costumo dizer, né? O horário de trabalho dele é de 9 às 11 da manhã, vê que horário fantástico. Pronto, muito bom. Eu gosto de dar umas viajadas aí, mas então é isso, a gente vem tocando barco aí, hoje a gente conta com 20 funcionários diretos, mais uns 5 indiretos, e está dando certo. Gabriel, me lembrei de uma coisa agora, já nesse finalzinho, né? E você com a grande experiência como bombeiro militar, no shopping center. Nós encontramos, creio, respaldado na lei, ali os bombeiros, né? E estão geralmente próximos às escadas, né? Rolantes ali.
E eu noto ali que o que mais o bombeiro faz, mesmo necessário ali, é dando informação sobre as lojas. Eu acho que um bombeiro já fica chateado ali, né? Porque ele está esperando talvez agir em algum momento extremo e ele passa o dia todinho as pessoas parando onde é tal loja, onde fica tal local. E aí, como é que isso funciona? Então, por que aqueles bombeiros estão ali? A função é todo local de aglomeração de público e circulação de pessoas, aí a norma já exige que tenham bombeiros próprios. Entendeu? Então é exatamente isso. O bombeiro civil, que chama, né, que é um bombeiro que tem um curso aí menor de 3 meses, ele está para dar esse apoio. Né? E que realmente ele é a pessoa mais indicada para agir num princípio de incêndio, como eu falei. Ele vai saber usar os equipamentos ali mais do que qualquer pessoa, porque ele tem treinamento para isso. Aí, realmente, enquanto não tem ocorrência, eles... As pessoas vão perguntando. Entendi. E ele tem um treinamento também para primeiros socorros. Se alguém tem um engasgo ali, ele vai saber agir, uma parada cardíaca, uma crise convulsiva, então ele vai saber... Tanto ali, foi muito bom esse esclarecimento do nosso final aqui, que é o bombeiro civil, mas de alguma forma ele tem que ter, ou teve um treinamento com vocês, bombeiros militares? Não, então, ele faz um curso, não conosco, mas tem curso, tem escolas de bombeiros civis, né, na Paraíba. Tem várias aí que eles fazem esse treinamento lá, ele ganha um título de bombeiro civil, que inclusive aqui vocês têm também, aqui no Pátio Shop. 100% você vai ver uns bombeiros civis nas entradas, então eles estão aí para isso, para esse princípio de incêndio, quer que ele quer não é imprescindível, né, para dar um apoio. É muito bom tê-los aqui, porque você vê que já é uma pessoa que tem um conhecimento a mais nessa parte aí de preventivos contra incêndio. Empresário e bombeiro militar Gabriel Chaves, muito obrigado. Agradeço demais, professor. Muito obrigado. Assim estamos encerrando mais um podcast aqui pelo Ecossistema Dr. Play, uma entrevista maravilhosa, sensacional, de muita utilidade pública, informações diferenciadas. Já aconselho a todos que quando se depararem no YouTube em Dr. Play Saúde, você tem a entrevista na íntegra, mas ela é pública, esse é o ideal, é só compartilhar, recortar, começar a publicar nas redes sociais e salvar também vidas, que é o que mais aprendemos a fazer. Muito obrigado, fiquem com Deus.